Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Karina, consultora da Ivisa, e hoje, o tema da live de hoje é para falar um pouquinho dos updates do governo, ou seja, ali do último mês até comecinho aí de setembro, tá? Então, eu vou falar um pouquinho das atualizações que tiveram nesse período. E também, depois eu vou abrir aqui a caixinha de, enfim, vou responder as perguntas de quem estiver assistindo, tá bom? Então, vou só dar um tempinho pro pessoal ir entrando, quem for entrando vai dando um oizinho, vai dando um joia, fala se o som tá bom, se vocês estão me ouvindo bem, tá bom? E aí, só falando mais um pouquinho, o tema de hoje é sobre updates do governo, né? Então, o que foi ali em agosto, o que aconteceu até agora, comecinho de setembro, enfim, falar das mudanças que estiveram nesse período, tá bom? Antes de a gente começar também, eu vou falar que a gente tem um cupom de desconto para quem estiver assistindo essa live, tá? Então, a gente vai deixar aqui na descrição também, esse cupom de desconto, mas é Update Agosto, tá? Então, para quem estiver assistindo essa live e usar o nosso cupom de desconto, vai ter 10%, desculpa, não 10%, $10 off, ou seja, um desconto de 10% em aplicação de vistos, consultas de imigração, consultas de business também, e carreiras, tá bom? Então, se você tiver ali com o intuito de agendar sua consulta ou contratar um desses serviços, usando esse cupom você vai ter $10 de desconto, tá bom? Desde já agradeço a participação de todo mundo, obrigada por, enfim, tá aqui, a participar, a participação de vocês é bastante importante e a gente sempre tenta trazer o máximo aqui de informação verídica, informação de qualidade para vocês, tá bom? E, enfim, ajudar vocês ao máximo aí nesse Plano Canadá, que a gente sabe que é tão suado, tá bom? Então, obrigada pela participação de todos. Mais uma vez, meu nome é Karina. Muito boa tarde para quem tá em Vancouver. Quase boa noite ali para Toronto e boa noite para quem tá no Brasil, tá bom? E, bom, o assunto de hoje são os updates do governo, Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Então, agosto foi um mês, assim, aparentemente não aconteceu tantas coisas, Pelo menos não andou do jeito que a gente esperava. Então, basicamente, as coisas estão mais ou menos igual. A gente vai fazer uma atualização aqui de números e tudo mais. Acho que a grande novidade, a grande expectativa aí para começo de setembro, finalzinho de agosto, era o anúncio, do novo TR2PR. Enfim, a gente estava esperando esse anúncio para a semana passada, aí teve, infelizmente, a morte da rainha, que é a nossa chefe vamos por assim, era a nossa chefe de governo aqui no Canadá, embora seja uma figura extremamente simbólica e representativa, mas de qualquer forma influenciava bastante ali no governo de certa forma. Então agora toda a parte de governo vai observar 10 dias de luto, óbvio que eles não vão ficar vão trabalhar, mas a questão é que vai ter agora eventos, enfim, coisas a serem mudadas, e quem é chefe de governo tem que participar de várias cerimônias e tudo mais, então tudo acaba ficando mais lentinho, Então a gente acredita que esse fator também interferiu aí no não anúncio, da abertura ali do novo programa de TR2PR, tá? Mas ainda estamos na expectativas, a gente acredita que pelo menos, quem sabe a semana que vem a gente já tenha boas notícias com relação ao anúncio desse novo programa, que tá todo mundo esperando, e obviamente que a gente espera que ele vai sofrer algumas mudanças em comparação ao ano passado, tá? Então, é esperar para saber quais serão os novos requisitos para esse ano, saber quando que vai abrir, Normalmente, assim, óbvio que a gente espera que entre o anúncio e a abertura realmente do programa para envios de aplicação, a gente ter pelo menos um prazo de umas 3 semanas, um mês para preparar tudo, E a expectativa, sim, é que esse programa abra esse ano, tá? Então, gente, vai ter o anúncio, a gente está esperando, o ministro, o Sean Fraser, ele prometeu esse programa para esse ano, então a gente está ali na fé que ele vai acontecer, e se ele acontecer, com certeza ele vai beneficiar muita gente que está aqui no Canadá, tá? E também, assim, quem vem acompanhando a gente, enfim, vendo nossas lives, sabe que já também foi anunciado que esse será um programa fixo, Então a gente espera que para os próximos anos também vai ter continuarão tendo essa oportunidade desse TR2PR, o que favorece muito quem está no Canadá ali completando seu programa de estudos, que já tem, que terminando ali já vai ter o trabalho, tem um nível de inglês também razoável, então, enfim, é uma boa oportunidade se você está planejando a sua vinda aqui para o Canadá, através de estudos e tudo mais, tá bom?
Então é isso, a gente não teve um anúncio, acreditamos que o falecimento da rainha deve ter interferido bastante nessa questão e, enfim, estamos aqui na iminência, vamos dizer, e na expectativa de que ele aconteça logo, pelo menos até a semana que vem, quem sabe, ou na próxima, tá bom? Então, sobre o Chart Opiar é isso que eu tenho para falar para vocês. Acredito que realmente essa foi a questão do problema da gente não ter ainda tido esse anúncio, tá bom? No mais, assim, o ministro Sean Fraser, ele falou bastante, né, no último mês, a questão da modernização do sistema de imigração aqui do Canadá, né, então ele pôs ali uma série de medidas que visa, né, melhorar um pouco o sistema no sentido, assim, de tirar os backlogs, tirar os atrasos, né, e também melhorar um pouco a transparência, né, com relação às informações, né, hoje a gente tem um sistema que, assim, ok, ele é muito claro, a gente sabe, Express Entry, os requisitos, a gente consegue ter essa transparência em termos de o que você precisa ter para atender os requisitos e ser chamada e tudo mais, né? As informações dos draws acontecem, tá ali todo histórico no site do governo, falando de todos os draws desde que o Express Entry entrou, abriu e tudo mais. Só que, em compensação, né, depois que você manda a tua aplicação, você entra ali mais ou menos num limbo e você não tem muita clareza, e quando atrasa você não sabe por que atrasou, que pé que tá, onde tá o processamento. Então isso é muito ruim, né? Porque a gente sabe que é uma ansiedade muito grande esperar, né, por um processo de imigração, é uma coisa muito importante que acontece. Então, o governo não tem muita clareza nesse sentido, né, em mostrar essas informações. Então, a promessa do ministro é que talvez é isso, né, de transformar essa experiência um pouco mais clara. E aí também vem a promessa agora dos atrasos, né, o backlog, eu vou falar um pouquinho dos números daqui a pouco. Então, as medidas que eles estão tomando ali para melhorar o backlog, uma delas é a promessa ali de contratação, né, de mais funcionários. Então, eles estão ali na projeção de contratar mais 1.250 funcionários até o fim do outono, que vai ali até meados de dezembro, né? Então, contratando esses novos 1.250 funcionários é o intuito de reduzir ali, aumentar o tempo de processamento, reduzir o backlog. Depois que reduzir o backlog é fazer com que o Express Entry, pelo menos, ele volte ali no mesmo patamar de processamento que se tinha antes da pandemia, né? Que eram 6 meses de processo, tá? Então, assim, o que aconteceu, né? Agora que eles mostraram os números, né? O governo, o IRCC, que é, né, o Consulado do Canadá, ele criou um portal onde ele mostra números de aplicações, seja de residência temporária, de residência permanente, de cidadania, enfim, né, refugiados, enfim, todos os números de aplicação, qual que está sendo a média de backlog, de processamento. E o que a gente notou aqui, durante a pandemia, eles anunciaram que durante a pandemia esse número triplicou, ou seja, muito mais gente aplicou para o Canadá, né, para vir para o Canadá, seja através de uma residência temporária ou permanente, ou cidadania, enfim, muito mais gente aplicou, então esse número triplicou. Então a gente teve um problema de ter pausado, né, então lá em 2020, março de 2020, quando lockdown, todo mundo vai para casa, ninguém mais vai trabalhar no escritório, o governo não estava preparado para isso, então eles não tinham um sistema para que as pessoas pudessem trabalhar remotamente, tá? Esse sistema, né, essa adaptação que eles tiveram que fazer de forma muito rápida, demorou praticamente, se eu não me engano, quase uns 8 meses para isso acontecer. Então, durante todo esse período, praticamente tudo ficou parado, certo? E aí gerou esse backlog imenso, tá? Isso em tudo. Não foi só residência permanente, não, foi em tudo, tá? Então, agora, né, que eles apagaram o incêndio lá atrás, criamos um sistema para trabalhar remoto rapidamente, tudo mais, né, para tentar melhorar um pouco a situação. Agora eles estão trabalhando na melhoria contínua disso para que as coisas voltem ao normal, tá? Porque mesmo eles tendo feito todas essas medidas, acabou que o backlog também aumentou, né? Ficou grande porque além de a gente ter pausa, houve triplicou o número de aplicações no geral, tá bom? Então, vamos aí às medidas que o governo falou que vão tomar, né? Que o ministro anunciou, tá bom? Então, eles estão trabalhando muito para reduzir, né, os atrasos e, enfim, e melhorar a experiência que o cliente, que é você, que está aplicando para o seu processo de imigração,
né? Então ele está tentando melhorar essa experiência, né, dos candidatos e também lidar com a escassez de mão de obra. Então, basicamente, esses foram ali os anúncios né, que aconteceram durante o mês de agosto, tá bom? Então, como medida imediata, né, eles já anunciaram que vão contratar ali os 1.250 funcionários até o final do outono, que deve ser ali até o final de dezembro. E aí, com isso, acelerar, né, a questão de capacidade de processamento, reduzir backlog, né, e também esforços para tornar o sistema mais eficiente, tá bom? Então, esse é ali, eficiente a longo prazo. Então, é isso. Agora eles ainda estão arrumando a casa, né? Primeiro veio aquela coisa, apagaram o incêndio, agora estão arrumando a casa, para que o sistema lá na frente seja, né, essa melhora seja contínua, né? Seja um sistema mais eficiente ali a longo prazo, tá bom? Bom, eles prometem que essas novas contratações vão diminuir o tempo de espera, ou seja, diminuir o tempo de processamento, e aí a promessa é que a partir do ano que vem, janeiro do ano que vem, tudo dando certo, é para voltar aos mesmos patamares que a gente tinha antes da pandemia, né? Ou seja, pelo menos dentro do Express, entre aquelas aplicações com processamento dentro de 6 meses, tá? Em alguns setores a gente já nota que isso aconteceu, por exemplo, processos de family, né? Sponsorship, essas coisas, tá sendo muito rápido. Eu mesmo tive uma aprovação recente de 4 meses, um pouco menos de 4 meses de processamento, sendo que no sistema está indicando 1 ano. E a gente está vendo que com os nossos consultores, pessoas que estão fazendo, né, os consultores que estão fazendo também aplicações dentro ali, né, assessorando em aplicações de spouse sponsorship, tem saído muito rápido também, tá? Então a gente já consegue ver algumas melhorias, tá bom? Mas é óbvio que nada é de uma hora para outra também, né? Então a questão é que a melhoria vai ser contínua e a gente vai começar a ver mais isso agora daqui para frente, tá bom? Sobre backlogs de migração. Então aqui nós temos alguns números, né? Então eu falei ali, né? Já falei que agora que eles criaram essa página, né? Então hoje no RCC tem uma página que falam os números, né, o que está atrasado, porcentagem e tudo mais. E aí a gente conseguiu ver, né, que o número triplicou durante a pandemia, o número de aplicações no geral. Os dados mais recentes ali dessa página do ARCC indicam que a gente tem um backlog hoje na casa ali dos 2,4 milhões, né, isso até 31 de julho, tá? No total, tá, gente? PR, residência permanente, enfim, todos os tipos de aplicação, não é só exclusivo para imigração, tá? E aí, de julho até agora, a gente passou julho, agosto, né? Mais um mês e meados de setembro, talvez esse número pode estar hoje na casa dos 2,7 milhões, tá bom? Então, assim, de acordo com essa nova página também, mostra que as aplicações de residência permanente, 47% delas estão estão no prazo, tá? O que nos diz que pelo menos ali 53 estão em atraso. Então, a porcentagem de aplicações atrasadas hoje para residência permanente está nessa, né? 53%. E eles têm atualmente, eles estão lá para serem processadas dentro dessa porcentagem que eu falei para vocês, são 639.500 aplicações para residência permanente, tá bom? É muita coisa, muita coisa. E desses, né, como desses 639.500, 47% estão dentro do prazo, ok? Já para as aplicações de residência temporária, o que significa visitantes, estudantes, trabalhadores, esse número é de 1,4 milhões de aplicações, tá? Isso até 31 de julho. Desses 1,4 milhões de aplicação, 41% estão no prazo, tá? Só, assim, né? Um pouco menos da metade ali, 41% estão de acordo, tá? Estão no prazo. Já as aplicações de cidadania são 379 mil aplicações, tá? E 65% delas estão no prazo, tá? Estão dentro do tempo de processamento nos padrões convencionais, ok? Bom, aí, conforme ali o prometido, eles pretendem processar 80%, né, dessas aplicações dentro do prazo. Então, ou seja, tá ali, pelo menos 80% eles estão meio que garantindo que eles vão terminar no prazo. Então, 20% de todas essas aplicações tendem a atrasar. Vamos ver se isso vai realmente acontecer, né? Uma novidade que a gente teve aí agora, acho que meados de final de agosto, quase no final de agosto, tá? Foi que os alunos,
né, os alunos, enfim, quem já aplicou para um visto e vai, visto de estudante, né, uma permissão de estudos, e vai começar a estudar no Canadá, essas pessoas vão ali ter a isenção, né, vão poder estudar até 100% do programa online. Calma que eu já vou falar ali as datas, né. Então, assim, isso é uma forma que o governo tem, tipo, olha, nós vamos atrasar as aplicações, eles já estão meio que admitindo isso. Então, eles estão dando a possibilidade de que se você estudou 100% do seu programa online até uma determinada data, você vai ter ali seu PGWP garantido depois que você terminar os seus estudos, tá? Então, vamos lá. Como que vai funcionar essa regrinha aí agora? Então, se você já começou, né? Vamos colocar ali, ó. Se você aplicou para os seus estudos, para o seu visto de estudos antes de 31 de agosto de 2022, ou seja, né, terminado em 31 de agosto, você vai poder concluir o seu programa 100% online, tá? Então, o que eles estão meio querendo dizer? Se você tá ainda, que você aplicou para o seu visto, tá atrasado, e seu programa vai começar ou agora em setembro, né, começou em setembro, ou vai começar em janeiro, enfim, seu visto não sai até lá, tudo bem você completar esse programa 100% online, que isso não vai afetar o seu PGWP, tá bom? Para quem não sabe o que é PGWP, é o Post Graduation Work Permit, que é a permissão de trabalho pós-estudos aqui no Canadá. Agora, se você iniciar o seu programa entre 1 de setembro, agora, de 2022, até 31 de agosto de 2023, você só vai poder concluir o seu programa 50% dele fora. Você acha que eu falei uma coisinha errada ali no começo, então vamos voltar. Para quem já aplicou para o visto e estava esperando, enfim, até 31 de agosto de 2022, ou ia começar o curso até essa data, ok, 100% online, pode ser concluído online. Então, se você começou antes, enfim, né? Para quem vai começar o programa, ou seja, e aplicar para o visto de estudos a partir de agora, de 1 de setembro até agosto de 2023, vai poder concluir 50% do programa online, que isso não vai interferir no PGWP depois, na elegibilidade. Agora, a partir de setembro de 2023, todo o tempo que você estudar fora do Canadá vai ser descontado ali do tempo do seu PGWP, tá? Então, basicamente, a gente tem ali a regrinha de 100% e 50% ali para meados de aplicações. O que muda é assim, se você aplicou antes de 31 de agosto, mesmo que seu programa de estudos vai começar em janeiro e tralalá, você aplicou para o visto de estudos, a permissão de estudos, você pode estudar 100% online. Agora, se você está aplicando para o seu visto de estudos daqui para frente, né, independente se o seu programa começar em janeiro e tudo mais, você vai poder concluir 50%. E para aqueles que vão aplicar depois de setembro do ano que vem, qualquer tempo que você fizer online vai ser descontado do tempo do seu PGWP, online e fora do Canadá, tá bom? Vamos falar um pouquinho, então, aqui de melhorias. Então, ressaltando, né, uma força-tarefa que o ministro já está criando em conjunto com alguns órgãos governamentais para melhorar o sistema como um todo, né? Então, as melhoras prometidas são ali, a meta do governo para 2022 é ainda receber 431 mil residentes permanentes. Então, lembra que eu falei lá em cima, tem 639 aplicações em atraso. E eles querem, até dezembro, aprovar 431 mil, então a gente sabe que pelo menos 200 e pouquinhas vão ficar ali para 2023, tá bom? Eles também estão trabalhando muito na redução de atrasos de passaportes e também melhorando ali a questão da imigração dentro dos aeroportos, né? Porque tá um caos aéreo, todo mundo tá chegando, tá atrasando muito, enfim. Passaporte aqui, emissão de passaporte aqui no Canadá também tá demorando muito, então eles estão trabalhando muito nessas questões, tá? Mais uma vez, contratação de 1.250 funcionários até o final de outubro, que envolvem todas as áreas relativas à imigração. Ok, vamos lá. É a questão de aprovação e emissão de work permit, né? Permissão de trabalho. Então, eles estão aqui pensando no número, né? Em torno de 349 mil novas aprovações, né? Até o final do ano. Um aumento na força de tarefa no Service Canada, que é um órgão do governo que tem aqui, né, como eu disse, para melhorar a questão de serviços gerais relacionados à imigração, SIN number, enfim, todas essas questões.
Falando uma coisa de melhoria na triagem de pré-embarque, enfim, né? Talvez ali é o que eu falo, relacionado ao caos aéreo, os caos nos aeroportos, para tentar tornar essa experiência um pouquinho mais rápida, tá bom? Vamos lá. Processamento de vistos de visitante. Isso tá realmente uma novela mexicana com drama, tá tudo atrasado, né? Eu vejo aqui pessoas perguntando, Karina, eu apliquei em maio, ainda não tive resposta. Gente, tá tudo atrasado mesmo, tá? E aí, o RCC publicou recentemente que, enfim, que eles estão enfrentando muitos atrasos, é um número muito grande de aplicação, um número de atrasos muito grandes. E, enfim, né, não há nenhuma promessa ali de tipo, vai melhorar isso ou não vai, certo? Ou seja, pelo menos não foi nada muito claro com relação a isso. Eles ainda continuam colocando os atrasos na questão do Covid, né? Ou seja, tá, uma coisa já tá vindo atrasada lá de trás, tá? Mas assim, deixa eu só ver aqui se eu entendi isso. Eles estão focando muito assim na questão de vistos temporários, eles estão focando muito assim, questão de work permits, study permits, então os visitantes estão ficando ali meio que, olha, né, se der a gente faz, né, mais ou menos isso, tá? Então, acho que essa vai ser a prioridade e eles ainda estão muito focados na questão da Ucrânia, né, então dando prioridade para processamentos ali para vistos porque eles criaram como posso dizer, um visto, né, uma permissão de trabalho especial para quem é da Ucrânia. Então, eles estão priorizando essas aplicações primeiro, tá bom? Vamos lá. Então, basicamente, esses são... acho que essas são... Foi tudo que a gente teve de atualizações do governo, né? Então, nada muito efetivo, mas promessas e mais promessas de melhoria. A gente tá vendo que o ministro está trabalhando bastante ali para tentar melhorar um pouco a experiência de vocês, né, como clientes, né? Enfim, no sistema como um todo. Então, há ali um esforço grande em melhorar, modernizar o sistema de imigração do Canadá. Não tô falando modernizar em termos de programas ou requisitos, nada disso, mas é melhorar o sistema mesmo, né? Melhorar o sistema mesmo, né? Para quê? A gente tem um sistema mais confiável, um sistema que é mais rápido e também muito mais claro. Hoje eu sempre, assim, acho que, né, é uma falta de respeito, vamos dizer assim, a forma como... Eu acho que não há uma clareza, não há uma transparência na questão de você não consegue ver o processamento da tua aplicação de uma forma clara, essa é a verdade, né? E se você tenta ligar nas centrais do governo, do RCC, para você ter mais notícias, esquece. Horas esperando na central de atendimento. Enfim, quando você é atendido, né, por milagre, demora para ter informação ou não tem a informação de forma clara, você não sabe se a pessoa que está lá do outro lado também está te respondendo de forma clara. Então, se eles trabalharem para melhorar o sistema no sentido de você ter essas informações online, né, talvez a gente não precise demandar tanto de uma central de atendimento por via telefone, tá? Então, tomara que todas essas medidas aí de modernização do sistema, elas entrem em vigor rápido, né, para que, enfim, todos possam ter uma experiência melhor. E obviamente que, óbvio, que todo mundo torce ali pela melhoria, né, para que esse backlog acabe. Eu tenho aplicações de cliente minha, gente, esperando há mais de um ano, né, de Canadian Express Class, ou seja, as pessoas estão bastante nervosas, né, embora assim, a aplicação já está em andamento, a gente já conseguiu certificar de que está tudo ok, enquanto você não tem o seu sim, né, é difícil você ficar tranquilo. Então, assim, né, tomara que todas esses anúncios, tudo isso realmente entre em vigor quanto antes, tá bom? Dando um recadinho aqui antes de entrar nas perguntinhas de vocês para responder, dia 15 agora de setembro a gente vai ter um webinar com a consultora Isabela, né, e também um representante da empresa Prometric, que é especialista em CELPIP, tá? E aqueles que quiserem, vai ser um seminário fechado, então você tem que se cadastrar. Aqueles que tiverem interesse em se cadastrar, nos mande uma mensagem privada, tá? E é bom porque aqueles que participarem vão ter acesso a material, várias dicas, né? Vão poder tirar dúvidas. Então, se você está se preparando aí para o seu Plano Canadá, é interessante você saber o que é o CELPIP, como funciona e ali tirar proveito de todas as dicas e ter acesso a esses materiais. Então,
manda uma mensagem privada pra gente que a gente vai enviar o link pra você se inscrever, tá bom? Então, eu vou entrar agora nas perguntinhas, tá? Eu vou primeiro responder as perguntinhas que nós deixamos uma caixinha, né, de perguntas hoje mais cedo. Então, eu vou primeiro responder essas perguntas, depois eu entro aqui nas perguntas que vocês foram deixando aqui pra mim na live, tá bom? Luca Mota, boa tarde. Alguma novidade sobre o programa Teatro PR? A gente tá esperando, Luca. Estamos aqui, estamos todos na expectativa. Acredito, né, como a questão da morte da rainha e tudo mais, na Inglaterra deve ter interferido aí alguns serviços do governo, então, enfim, estamos na esperança que pelo menos na próxima semana a gente tenha ali, enfim, né, alguma novidade com relação a isso, pelo menos o anúncio oficial do programa. Ao que a gente, né, seguindo ali a promessa do ministro, a gente sabe que vai abrir esse ano, mas... né, vamos ali ficar na fé para que pelo menos o anúncio seja o quanto antes pra gente já tirar dúvida, né, de tudo que vai acontecer aí com relação a esse programa, tá bom? Mais uma pergunta também da Rafaela Gava, né, perguntando alguma novidade sobre o Teatro PR. Rafaela, acabei de responder ali pra Luca, né, a gente ainda tá na expectativa. Vamos lá. Renata Estrela. Dei entrada no visto de turismo em maio e até agora não tive resposta. Está demorando mesmo assim? Tá sim, Renata, infelizmente. Parece que assim, a prioridade do governo são as aplicações ali de trabalho especiais para os ucranianos por conta da guerra. E depois disso, óbvio que eles priorizam estudos e também visto de trabalho no geral. E de visitante acaba entrando ali na lista de prioridades mais baixas, vamos dizer assim, mais embaixo, tá? Então realmente está demorando, não tem previsão, tá? Muitas aplicações desde maio, a gente até vê uma ou outra sendo aprovada, mas enfim, não dá para seguir como, olha, né, bom exemplo, foi aprovado em 3 meses ou 2 meses, isso acaba sendo a exceção, tá? Então fica firme aí. Eu acredito que agora a gente sempre tem uma brincadeira interna que a gente faz, né? Que o período do summer aqui no Canadá, todo mundo tira férias na parte do governo. Por quê? Né? Porque todo mundo quer aproveitar as férias das crianças na escola. Então, o IRCC tem por tendência, vamos dizer assim, a ficar tudo mais lento nesse período, né? Que é de maio a setembro, final de agosto. Então, a gente fala que as coisas começam a andar um pouco mais ali depois de setembro, começo de setembro. Então, tomara que realmente as coisas comecem a andar daqui pra frente e você tenha sorte aí na sua aplicação para ser aprovada, tá bom? A perguntinha da Bárbara Guizan, acho que é isso, Bárbara, desculpa se eu falei seu nome errado. Qual a expectativa pessoal para voltarmos a uma pontuação, né, ali nos patamares pré-pandemia de 460 a 470? Bom, obrigada pela sua pergunta, acho bastante interessante. O que a gente nota é assim, ó, abriu, né, de novo os draws agora em julho, que foi 542, e agora a gente teve o último na semana passada, que foi 516, tá, o corte. E aí o que acontece? A gente consegue notar que entre um draw e outro tem uma redução ali quase de 10 pontos, 9 pontos de um draw para o outro. E também o aumento de número de convites. Então, fazendo ali uma projeção desses 9 pontos por rodada, eu acredito que em final de dezembro, comecinho de janeiro, a gente já esteja nesse patamar de 460, 470 pontos, tá? Mas essa é meu palpite pessoal, baseado nessa projeção, tá? E tomara que o governo continue aumentando os números de convites para as próximas rodadas também, que isso é o que também influencia ali na queda da pontuação, né, dos draws, tá bom? Então, esse é meu palpite, final de dezembro, começo de janeiro. A Julie BCA. Sabe se vai aumentar a pontuação do Express Entry para quem faz college no Canadá? Você diz melhorar o bônus, né, a pontuação de bônus. Não sei, tá, Julie? Realmente isso não é uma coisa que entrou na pauta, vamos dizer assim, de melhorias que o governo vem prometendo. Então, o que aconteceu? O ministro, ele anunciou esse novo Chart PR, que vai beneficiar um monte de estudantes internacionais. Então, por conta disso, eu acredito que não haverá aumento de pontuação bônus para quem estudou no Canadá, tá? Por quê? Se as pessoas tiverem uma oportunidade a mais, né, que é essa do Chart PR, os estudantes internacionais tiverem essa oportunidade adicional, basicamente não tem por que melhorar os pontos dentro do Express Entry, tá? Então, na minha opinião, eu acredito que não vai ter esse aumento
E até assim, baseado no as mudanças que podem ocorrer o ano que vem para Express Entry, essas coisas, não entrou na pauta essa questão de aumentar a pontuação bônus para estudantes internacionais, tá? É isso. A novidade é que o Chart2PR tem tendência a ser um programa fixo, então é o que vai beneficiar os estudantes todos os anos, tá bom? Vamos ver aqui se eu tenho mais perguntinhas das caixinhas. Estênio Calari. Estou em Implied Status, ou seja, renovação de vistos de estudos. Ouvi dizer que posso ir aos Estados Unidos e voltar normalmente. O que acontece é assim, né? A gente tem Canadá e Estados Unidos, a maior fronteira terrestre, né? Do mundo e não vigiar. Então, assim, normalmente, viajar para os Estados Unidos via fronteira terrestre e voltar para o Canadá acaba sendo sempre muito mais flexível, sempre, né, pode muitas coisas. Mas eu não recomendo que você viaje, não, tá? Eu acho que quando a gente tá numa situação dessa, né, que o status tá, garante que você tem um implied status, essas coisas, ok, mas você tá numa área ali mais cinza, né? Então não abusa. Eu acho que eu esperaria sair a sua permissão, a sua aprovação, para você não ter problema, tá? A Cris Peitil, nova data para o Chart2PR? Não, ainda estamos esperando, a gente está acreditando que talvez assim que passar esses 10 dias de observação de luto aí da morte da rainha, pode ser que a gente tenha alguma novidade, tá? Mas ainda não tem nada oficial, tá bom? Então provavelmente vamos esperar até semana que vem para ver se acontece alguma coisa interessante aí nesse sentido, tá? O Denis Cavalcante, 1980. Para o BCPMP é necessário aplicar de dentro do Canadá? Não, não é necessário. As pessoas que receberam uma job offer, que se qualificam para o programa e tudo mais, elas podem aplicar estando né? Tô no Brasil, recebi uma job offer de uma empresa no Canadá, em BC, você pode aplicar estando fora do Canadá, não tem problema nenhum, tá? O que importa é você atender todos os requerimentos, tá bom? Então, não é um programa específico para quem tá dentro do Canadá em si. Mais perguntinhas aqui, deixa eu só ver as perguntinhas que vocês foram deixando aqui para mim. Perguntinha também do Stories, né? Não tem o nome aqui da pessoa que perguntou, mas vamos lá. Quando aplica para o PGWP, o cônjuge que tem o Open Work Permit precisa solicitar um outro visto também? A questão é, o seu cônjuge veio com você te acompanhando no visto de estudos, quando você aplicou para sua permissão de estudos. Então, basicamente, o Open Work Permit dele vai ter a mesma validade do seu Study Permit, tá? O que acontece? Quando você termina os seus estudos, praticamente você vai ter ali uma janelinha, uns 3 meses ainda com o seu visto de estudante válido. Então, o seu cônjuge vai ter essa mesma janelinha de 3 meses. Aí, o que acontece? Se você aplicar para o seu PGWP, você vai poder incluir o seu cônjuge na sua aplicação dentro de algumas condições, tá? Então, se o dele já está para vencer e você atender os requisitos para poder incluir na sua aplicação, é melhor fazer tudo junto, tá? Mas não precisa necessariamente aplicar junto, tá bom? Mas em algum momento o seu cônjuge vai ter que aplicar para uma extensão de visto, porque o dele vai vencer, porque ele é só baseado no seu tempo de estudos, tá bom? Perguntinha aqui também que o pessoal deixou nos stories. Muita gente perguntando do Chart2PR, né? A gente falou bastante hoje, que foi a maior parte do tema da live de hoje foi isso. Vamos lá, deixa eu ver aqui também. Kakuma 100. Pode falar sobre entrar com visto de turista e conseguir uma oferta de trabalho? Então, assim, a gente tem até hoje falado bastante sobre fazer uma visita exploratória aqui no Canadá, né? Você entrar como turista, nada impede de você procurar trabalho no período que você está como turista. Você não pode trabalhar como turista, mas procurar trabalho é ok. Então, essa visita exploratória ela é bastante interessante. Mas assim, dali a você trocar o seu status para trabalho, você tem que atender algumas condições, né? Porque o seu empregador, né, se você receber uma oferta de trabalho, isso quer dizer que o seu empregador ele tem que estar disposto, né, ou disposta, enfim, a te fazer um processo de LMIA, por exemplo, né? Ou você vai ter que se enquadrar. LMIA é como se fosse popularmente chamado de sponsorship, né? Ou seja, a empresa vai ter que te dar as condições de você poder aplicar para o seu work permit. Ou você talvez vai ter que se enquadrar ali dentro de um programa provincial, que são os provincial nominees, que depois de uma nomeação você pode ter direito a um work permit baseado na nomeação. Então,
ambos, né, esses caminhos, eles são com suporte do empregador, então também vai depender ali da ajuda do seu empregador em determinado momento. Então, é um caminho possível? Nada impede você de entrar aqui e procurar trabalho, mas entenda que entre conseguir a job offer e, né, não é se eu conseguir o documento, eu consegui o trabalho, eu vou lá na fronteira e troco meu visto. Não, existe um suporte que o empregador precisa te dar e ele precisa estar disposto a fazer isso, tá bom? A pergunta do João Boligian. Qual o máximo que tem demorado para o study permit sair? Boa noite, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Olha, o tempo de processamento hoje indicado no sistema tá de 12 semanas, tá? Isso aplicando do Brasil, no geral. Mas não tem levado 12 semanas, não, tem atrasado. Então, como eu disse aqui nos updates, né? Acho que eles estão ali com um prazo, mais ou menos, deixa eu voltar aqui nos números, né? 41% das aplicações de residência temporária eles estão fazendo no prazo, né? O que significa que, né, os 59% adicional ali, quase 60%, estão fora do prazo, tá? Então, assim, a gente vê ali alguns saindo em 4, 5 meses. Eu acho que uma média hoje tá entre quase 5 meses ali para sair essas aprovações, tá bom? Essa é a média que a gente vê mais, tá bom? Eu acredito que agora, setembro, passou o summer, digamos assim, talvez as coisas comecem a andar um pouquinho mais rápido e também, né, com as melhorias que o governo tem prometido, que o ministro tem prometido, é capaz de a gente começar também ver alguma melhoria nisso, tá bom? Vamos lá. Pergunta do Mandalore vai. A pergunta do Mandalore. A pergunta é: vai ter o anúncio, mas não quer dizer que no dia do anúncio vai abrir o programa, né? Ele tá se referindo, né, Mandalore, ao TR2PR. Não, o anúncio é só para falar quando que o programa vai abrir, quais são, né, os requisitos, quais strings que eles vão abrir. Então, não é assim, olha, anunciou, vai ter que aplicar naquele dia, né? Vamos pegar como exemplo do ano passado. O do ano passado foi anunciado em, acho que 14 de abril, para abrir no dia 6 de maio, ou seja, teve 3 semanas entre o anúncio e a abertura do programa. Então, a gente acredita que vai ser da mesma forma esse ano, tá? Pelo menos, no mínimo, umas 3 semanas entre o anúncio oficial do governo e a abertura efetiva para o envio das aplicações, tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Kautzman Elisiano, sabe me informar se as nomeações de New Brunswick estão realmente paralisadas? Eu não sei se elas estão paralisadas, mas tá demorando, né? Eu vi ali no começo desse ano, tive vários clientes que receberam nomeação e tudo mais, e eu vi que era um processamento bem mais rápido, só que agora tá demorando muito mais, tá? Eu não acredito que sejam paralisadas assim, né? Pararam com tudo, mas eles estão mais demorados, sim, tá? Isso é fato. Pergunta da Laís Costa. Olá, Karina, boa tarde. Boa tarde. Você sabe como vai funcionar esse novo programa de imigração para estudantes internacionais? Então, Laís, tudo que a gente tem agora é meio que especulação, tá? O que acontece é o seguinte, o governo, né, o próprio ministro, Sean Fraser, quando ele fala do programa, ele se refere a um novo ou New TR2PR, certo? Novo por quê? Porque a gente acredita sim que vai ter mudanças, e ele já deixou claro que vai ter mudanças, tá? Não falou quais, mas já deixou claro que vão ter mudanças. Então, assim, o que a gente pensa, o que a gente aqui na Evisa conversa bastante sobre isso, o que a gente acha que pode acontecer, tá? Mais uma vez, isso não é o que vai acontecer, isso é o que a gente espera, o que a gente acha que vai acontecer agora para a abertura desse novo programa. A questão é, o número é muito menor do que o ano passado. O ano passado, só para estudantes internacionais, foram abertas 40 mil vagas, né, para aplicação. Esse ano o número é menor, tá? Se eu não me engano, quando o governo anunciou a projeção de quantos imigrantes eles queriam trazer ali, número por programa, para o TR2PR para esse ano eram 33 mil. Ou seja, 33 mil para essential workers, né, para trabalhadores ou para estudantes internacionais. Então, esse número vai ser dividido. É o que a gente acha. Aí, o que acontece? Quando você tem um número menor, você tem que limitar um pouco mais, né, ali a capacidade das pessoas poderem aplicar. Ou seja, aumentar os requisitos um pouquinho, né? Vamos aumentar um pouco a régua. Então, vamos lá.
Para estudante internacional, o que a gente acredita? Que eles não vão, que eles vão exigir, por exemplo, do inglês um CLB 7 ao invés de um CLB 5, tá? Como foi ano passado. Talvez eles exijam que a questão de trabalho, a oferta de trabalho ou estar trabalhando seja no NOC 0A ou B, tá? Em termos educacionais, de formação, os programas, acho que isso vai se manter o mesmo requisito, né? Ou seja, ter se formado ali num programa de equivalência acadêmica de 2 anos ou em 2 programas de 1 ano, desde que a pessoa tenha as 2 credenciais de 1 ano. Então, assim, acho que isso não vai mudar. Mas acredito fortemente que o requisito para inglês e trabalho vai mudar. Então, a gente espera ali que talvez um CLB 7 e trabalho no NOC 0A ou B, tá? E o The Essential Workers, que acredito que não vai ser mais The Essential Worker, porque a gente não tem mais a mesma realidade de lockdown, essas coisas que teve nos anos passados, acredito que talvez eles vão mudar para profissionais que têm 1 ano de experiência aqui no Canadá. Mais uma vez, né, como o SEC ficou fechado desde setembro do ano passado até julho, talvez eles vão meio priorizar algumas profissões em demanda, tá, para a Canadian Experience Class, 1 ano de experiência no Canadá, com inglês ali de pelo menos um CLB 7 também. Então, NOC 0A ou B, mais uma vez, só que com uma lista específica de profissão de demandas, tá bom? Esse é o nosso palpite, tá bom? Então, basicamente, a gente tá meio que se preparando para isso. Se for os mesmos requisitos do ano passado, muito melhor, tá? Mas, talvez, eu acredito que não, que mude um pouquinho nesse sentido. Até porque, como eu disse lá no começo, o ministro tem enfatizado muito a questão de ser o novo Tier 2 PR, não o mesmo do ano passado, tá bom? Então, isso é o que a gente está esperando aí para as mudanças do ano que vem. Vamos lá, bastante perguntinha, gente. Não sei se eu vou dar tempo de responder tudo. Obrigada pela participação. Bom, a pergunta da Elaine Pique VC, Elaine Pique. Você acha que com essa nova aplicação, será que o Tier 2 PR do ano passado fica ainda mais atrasado? O que eu acho que aconteceu, na minha opinião, tá? Eles processaram algumas aplicações do Tier 2 PR ano passado muito rápidas, né? Então a gente teve um volume bastante grande de aprovações em 3 meses e até 6 meses depois do envio, do envio das aplicações. Só que aí o que eles não aprovaram até, sei lá, meados de outubro ou dezembro do ano passado, eles jogaram ali na fila do backlog, tá? O que a gente nota hoje da fila do backlog? Que eles estão pegando lá atrás, né? Por ordem de envio, né? Eu recebi, por exemplo, aprovações de aplicações atrasadas de abril do ano passado, enviadas em abril de 2021. Então, eu acredito que daqui a pouco eles vão começar a olhar as enviadas em maio do ano passado. E aí inclui as de Tier 2 PR. Mas é o seguinte, né? O governo está prometendo até dezembro desse ano meio que acabar com esse backlog. Se essa promessa acontecer, pelo menos vai se esperar aí o Tier 2 PR uns 6 meses de processamento em média, tá? Mas também eles não estão prometendo tempo, então pode ser que no anúncio o ministro fale se vai ter algum tempo específico de processamento, tá? Mas assim, né, com todos os anúncios eu acredito que pelo menos até dezembro desse ano esse backlog finalmente acabe, tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Pergunta da Dominique Camori. Fiz a aplicação para visto de turista no Canadá, porém foi negado. O consulado respondeu que estou pouco tempo no trabalho. Qual seria a melhor forma de refazer o visto? Primeiramente, eu acho que vale a pena pedir as notas do oficial, que é a TIP, para saber exatamente o que foi ponderado, saber o que o oficial realmente levou em consideração na sua aplicação e dali montar uma estratégia de reaplicação para ver porque se foi só o tempo de trabalho mesmo, basta você ficar mais tempo no trabalho e aplicar mais para frente. Mas vale a pena analisar com cuidado quais foram os reais motivos de recusa, ver se tem alguma anotação específica do oficial para tentar ali remediar esses pontos e corrigir para uma próxima aplicação, tá? Mas eu acho que essa análise é bem importante, não dá para falar assim, olha, aplica de novo daqui tanto tempo, tá bom? Perguntinha da Carmen Barreira Nielsen. O OMP precisa de 1 ano de experiência de trabalho no Canadá para o Foreign Worker Stream? Não, na verdade, assim, o Foreign Worker é um programa com suporte do empregador. Então, você precisa ter uma job offer de um empregador em Ontário. A tua experiência de trabalho precisam ser 2 anos de experiência no mesmo NOC que você recebeu a job offer. Aí o que acontece? Essa experiência ela pode ter sido fora do Canadá, pode ter sido fora de Ontário, não tem problema nenhum. Então, nos últimos 5 anos, você precisa demonstrar que você tem 2 anos de experiência no mesmo NOC da tua job offer. Se a sua experiência for em Ontário,
você não tem problema, você pode mostrar a tua experiência de Ontário. Ah, eu tenho 1 ano em Ontário e 1 ano no Brasil, você pode provar esses 2 anos de qualquer forma, se é a experiência no Canadá ou fora. Mas o importante é que você prove que você tem os 2 anos, tá? E não precisa ser necessariamente em Ontário ou no Canadá. Por foreign worker, tá? Perguntinha do Vanderlan 2014. Recebendo uma job offer de Toronto, eu preciso comprovar nível de CLB para o processo? Pro foreign worker stream, tá? Se você receber a job offer para esse programa, não é requerido que você apresente nenhum nível de inglês. Você não precisa apresentar teste de inglês, tá? Pro foreign worker. Inglês não é um ponto de requisito, também não é uma questão que vai te dar pontos ali na expressão de interesse para o processo voluntário, tá bom? Então, se for esse programa que você estiver se referindo, não precisa se preocupar, tá bom? Você não precisa de inglês. Quer dizer, precisa, né? Assim, para você conseguir a job offer, mas não para demonstrar para o processo por foreign worker. Já o International Students e o In Demand, que são outros 2 programas com suporte de empregador, precisa sim demonstrar nível de inglês, tá bom? Vamos lá. Perguntinha da Brude Mansur. Apliquei para o PGWP em abril e até agora nada. Só posso sair do Canadá quando receber a aprovação, né? Tá demorando demais? Para o PGWP há exceções, tá? Então você pode sair sim do Canadá sem problema nenhum e voltar, porque você não vai perder o seu implied status. Óbvio que a gente recomenda assim, não sai, né? Porque tudo depende quando você voltar, o oficial lá que vai te admitir de volta no Canadá estar de bom humor. Mas por regra, para quem tá aplicando, para quem está em mantém status ou implied status para um PGWP, pode sim sair do Canadá, tá bom? A perguntinha do Alexandre Encalado. O que fazer se o work permit temporário do PGWP expirar antes da decisão final? Então, assim, o governo, quando você aplica para o PGWP, ele dá uma cartinha lá, que é uma projeção mais ou menos de 3 a 4 meses, falando que você está autorizado a trabalhar no Canadá até aquela data. Eu não sei se essa cartinha mais ajudou do que atrapalhou, porque muitos empregadores ficam meio que presos naquela data que está lá. Mas a verdade é que você pode trabalhar até aquela data ou até a decisão a decisão final. Então, se você ainda não recebeu a decisão final, você tá legal, você continua mantendo o seu status e podendo trabalhar, tá? Tranquilamente. Então, é até sair a decisão final do seu processo de aplicação de PGWP, tá bom? Perguntinha da RR Poliana. Quais províncias permite alteração de ISP para PR e imigração antes do término do curso? Não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas vamos lá. Eu vou me basear aqui numa situação, tá? Então, por exemplo, você está aqui no Canadá, você está estudando, né? E você recebeu uma oferta de trabalho full-time e você quer, se você estiver elegível num programa específico da província, você quer mudar isso, né? Para aplicar no processo de imigração. No geral, assim, eu posso dizer Ontário, British Columbia, ok. New Brunswick não, se você tem o status de estudante, dificilmente você vai conseguir ali aplicar para um PR, porque isso vai te deixar inelegível, tá? Mas eu acredito que a maioria aceite, sim. Nova Escócia eu já tive experiência nesse sentido e foi ok. Manitoba não tive experiências recentes, então não sei te falar, tá? Mas eu acredito que a maioria você não teria problemas desde que você se enquadre num programa de profissional qualificado dentro da província, tá? E você pode fazer essa aplicação, tá? No geral, o que eu posso dizer assim, né? A job offer ela é a promessa de um trabalho. Então, de repente, se o programa permitir que você aplique, eu vou receber essa job offer para começar assim que eu estiver apta a trabalhar full time, tá? Mas posso dizer com certeza que New Brunswick não aceita, ok? Vamos ver, acho que já tá terminando as perguntinhas, a gente tem poucos minutos, acho que eu já vou fechar aqui com 2 últimas perguntinhas, deixa eu só pegar aqui para vocês. A perguntinha da Valesca Mendes. Um visto de estudante pode ser aplicado dentro do Canadá por alguém que entrou com o ETA? Olha, a mudança de status de visitante para estudante não é permitida fazer dentro do Canadá, tá? Existe uma pequena exceçãozinha ali bem específica, que é se você entrou aqui com visitante ou ETA, que seja com status de visitante para cumprir um pré-requisito, ou seja, você já tinha uma LOA
de um college falando que você tinha que cumprir um pathway como requisito ali para poder ser admitida no programa, e você decidiu entrar aqui com o ETA para estudar esse programa de pathway, você demonstrando essa documentação ali, você pode estar elegível a fazer essa mudança de status, vamos dizer, aqui dentro do Canadá. Mas fora isso, não. Então, não é uma recomendação que a gente dá, porque é uma coisa muito discricionária. A decisão é muito discricionária do oficial, tá? Então, é um risco muito grande entrar com o ETA se você já tem a intenção de estudar. Então, no geral, assim, eu tô com a intenção de estudar, eu vou precisar estudar inglês, porque eu não tenho inglês suficiente, eu vou fazer um PAF, já vem com visto de estudante, tira um visto de estudos para estudos de inglês, depois fazer a extensão aqui para um visto de estudos para college é muito mais simples, tá? Então, a gente não recomenda que entre com o ETA, não, com o intuito de depois, se você já tá com isso bem fixo na tua cabeça que você quer estudar, já vem com o visto de estudos, ok? Alexandre Encalado. Posso aplicar para algum outro processo de imigração caso ainda esteja esperando pela resposta do PGWP? Pode, sem problema nenhum. Gente, o processo de imigração, ele é uma coisa que ele pode acontecer em paralelo, certo? Você não precisa... eu tô como estudante, em muitos casos, óbvio que se tiver alguma coisa específica falando que você não pode com o status de estudante, ok. Mas, por exemplo, entrei como estudante, abri um perfil no Express Entry, recebi um ITA, vamos aplicar para o seu processo de residência permanente, tá bom? Então, assim, não é um problema. Estou em applied status, estou esperando meu pedido. Não é um problema. Se você se enquadrar no processo de imigração, você pode aplicar, tá bom? Chegou mais 2 perguntinhas aqui, deixa eu ver se vai dar tempo. A perguntinha da Gauli Costa. Por que algumas pessoas aplicam para o PGWP e a extensão do Open Work Permit do parceiro juntos e algumas separadamente? E depois, enfim, separadamente e depois de juntar os Pays Stubs e o trabalho no NOC. É o seguinte, Gauli Costa. Quando você aplica para o seu PGWP, o seu cônjuge, ele só tem direito a ter o Open Work Permit se você, como estudante, né, que você terminou seus estudos, se você estiver trabalhando no NOC 0A ou B, tá? Então, se no momento que você vai aplicar para o seu PGWP você ainda não tem o trabalho, não é para aplicar para a extensão do Open Work Permit do seu cônjuge, do seu parceiro, tá? Porque ele não vai ter elegibilidade para isso. Então, o que as pessoas fazem, né? Como entre terminar os estudos e meu Study Permit vencer, ou o Open Work Permit do meu cônjuge vencer, existe um tempo, às vezes 3 meses, enfim, né? Teve aí gente que conseguiu aí com essa questão de pandemia, essas coisas, até quase 1 ano para isso acontecer. Então, o seu cônjuge, o seu parceiro, ele não precisa aplicar junto com você, porque ele ainda tem um Open Work Permit válido, tá? Então, em alguns casos, se você não tem o trabalho, no momento que você vai aplicar para o seu PGW, o trabalho que qualifica, seu cônjuge vai ter que esperar até você conseguir esse trabalho qualificado e ter os Pays Stubs ali, pelo menos 2, para mandar junto com a tua aplicação, né? E a cartinha da empresa mostrando que você está no NOC 0A ou B, tá? Então, é uma questão de elegibilidade, tá? O cônjuge ou seu parceiro, ele só tem direito à extensão do Open Work Permit quando você for aplicar para o seu PGWP se você tiver um trabalho no NOC 0A ou B. Pode ser um trabalho part-time, não tem problema nenhum, tá? Então, é por isso que em alguns casos é preciso aplicar separadamente, ok? Então é isso, pessoal. Acho que a gente, né, terminou. Já estamos aqui sem tempo. Muito obrigada pela participação de vocês, por todas as perguntas. Quem não recebeu sua resposta, a nossa equipe vai estar entrando em contato, vai responder para vocês, tá bom? Agradeço muito, 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 muito a participação de vocês. Espero ter ajudado ali com algumas, enfim, com as notícias do governo e também com o que eu penso ali sobre algumas coisas, tá bom? E é isso. Uma boa tarde para quem está em Vancouver, boa noite para quem está em Toronto e no Brasil. Muito obrigada mais uma vez pela participação de todos vocês. Até a próxima. E não esqueça do cupom de desconto. Então, a gente vai deixar aqui na descrição dessa live. Se você participou dessa live e usar o cupom Update Agosto, você vai ter 10% de desconto nas consultas de imigração, nas consultas de business, no serviço de carreira e também vistos. Acho que é isso. Mas o pessoal vai deixar aqui tudo anotadinho para vocês, tá bom? Obrigada mais uma vez. Obrigada pela participação. Espero ter ajudado. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.